4, versículo 17. Não repara nesse tanto de coisa escrita na minha Bíblia, não, irmão. É porque eu amo a Bíblia demais. Eu gosto demais dessa palavra. E eu, quando vou estudando, eu não aguento, eu vou escrevendo. E eu aprendi uma coisa na escola. Aprendi isso com os meus professores, desde o primário. Tudo que você escreve, você decora mais. Por isso que eu gosto de escrever uns esboços aqui. Eu não fico lendo aí direto, não. Tem vezes que eu não leio nada. Mas eu gosto de escrever, porque tudo que você escreve, você decora mais. Por isso que às vezes os meninos de hoje não estão decorando muitas coisas. Que às vezes não escreve nada. Só lê lá na resposta no Google, né? Que dá a resposta de tudo. E leu e acabou. Acha que decorou o negócio. E vai fazer a prova. E às vezes não passa no vestibular, não passa numa prova do Enem. Não sabe por quê. Tudo que você escreve, você decora mais. Tudo quando você quer aprender alguma coisa, quer aprender a decorar versículo, começa a copiar os versículos. Você vai decorar mais. Vai decorar mais os versículos. É assim que acontece. É vivendo e aprendendo, irmãos. Aí eu ensinando aqui, ó. Deus maravilhoso, hein? Deus é tremendo. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de número 17. Só esse versículo diz assim. Aleluia. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vamos todo mundo ler junto? Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, é a tua palavra, Deus. Meu Deus, é a tua palavra, Pai. O Senhor falou tanto comigo através dessa palavra, Senhor. Fala agora o coração dos seus filhos, Pai. Eu não sou nada, Senhor. Quem sou eu para ministrar a tua palavra? Quem sou eu para estar, pelo menos, me dirigindo a ti em oração, Pai? Não sou nada, Deus. Sou pó e cinza. Sei que vim da terra, a terra eu tornarei. Meu Deus, mas eu creio, Senhor, que o Senhor escolheu-me. Eu creio que o Senhor escolheu essa noite, escolheu essas pessoas que aqui estão, escolheu as pessoas até que vão ver ainda esse vídeo através da rede social, através da internet, Pai. Eu sei que o Senhor vai falar com essas pessoas, ó Pai. Eu creio no poder do Senhor, no poder da tua palavra, Pai. Então, Deus, fala aos nossos corações. Ensina-nos agora, Pai. Que eu diminua e que o Senhor apareça. Que o seu Espírito fale a nós, Pai. Não seja a minha sabedoria, mas a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do Pai das luzes, Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso. Pai amado, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vocês que estão de pé, pode se sentar. Eu não costumo pedir às pessoas para se colocar de pé, para poder ler a palavra, porque eu peço também, penso que a reverência quanto à palavra tem que estar no coração. Né? Se quiser colocar de pé, coloca. Se quiser, fica sentado mesmo. Mas a reverência à palavra tem que estar no coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria dar um tema para essa mensagem. Eu não gosto muito de dar tema, não. Mas o Senhor me mandou dar um tema para essa mensagem aqui. O tema que eu gostaria de dar para essa mensagem é: quem é que manda? Quem é que manda? Só isso, uma pergunta. Quem é que manda? Quem é que manda em nós? Quem é que manda nessa terra? Quem é que manda? Né? O Senhor Jesus, quando ele anunciou isso que a gente leu aqui, Mateus capítulo 4, versículo 17, ele tinha acabado de ser tentado no deserto. Ele tinha acabado de receber o Espírito Santo sobre ele. A voz do céu que disse: eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Tinha falado com ele, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Pai. Tinha falado com Jesus naquele momento. Jesus estava preparado para o ministério ali. Jesus chega para pregar. E a primeira coisa que ele diz é o quê? Arrependei-vos. Repete aí. Arrependei-vos. Arrependei-vos. A primeira coisa que Jesus diz é arrependei-vos, irmãos. Olha para você ver como é que Deus está falando já. Jesus não veio aqui. Jesus, ele não veio para essa terra para pregar. Sabe o quê? Ele não veio, presta bem atenção nisso. Jesus não veio para a terra para pregar a prosperidade material. Jesus não veio aqui para isso. A pregação, muitos de nós, pregadores da palavra, pessoas que estudam, que gostam da palavra de Deus, sempre, todos os pregadores têm um tema que ele gosta mais, que ele é mais centrado na Bíblia. Uns gostam de pregar mais a respeito da vontade de Deus dentro da vida da pessoa. Outros gostam de pregar mais sobre as bênçãos do Senhor na vida material. Outros gostam de pregar mais sobre a família, bênçãos na família. Outros gostam de pregar mais sobre libertação. Todo mundo tem o seu tema. Todos os pregadores têm alguma coisa que chama mais a atenção dele. Jesus, ele não veio para pregar, por exemplo, a respeito da sua volta. Muitas pessoas gostam de pregar a respeito da volta de Jesus, mas o próprio Jesus, o tema principal da mensagem de Jesus não era a sua volta.
Já parou para observar isso? Ele não pregou muitas vezes sobre a sua volta, não. É só por alguns momentos que ele pregou sobre a volta dele. Ele não veio para pregar prosperidade material, como eu já disse, enquanto algumas igrejas pregam a respeito de prosperidade material o tempo todo. Jesus não veio aqui para pregar isso. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Deus Todo-Poderoso que pode fazer todas as coisas. Mas ele não veio para ministrar isso somente. Não é o tema principal da mensagem de Jesus, a prosperidade material. Jesus não veio para pregar a respeito de demônios. Sabia disso? Jesus não veio. Aqui não é o tema principal de Jesus, demônios. Jesus não veio para ministrar isso. Jesus, ele expulsava demônios. Os demônios temiam e tremiam diante dele. Teve uma certa vez que Jesus chegou num lugar e um endemoniado chegou perto de Jesus e falou assim: que vens tu, filho do Deus vivo, fazer aqui? Ó, Jesus, filho de Deus, o que você está fazendo? Já veio expulsar nós? Já veio acabar com nós? Ele estava, os demônios. Imagina, eu fico pensando quando eu vejo uma cena dessa. Quando eu leio na Bíblia isso, imagino, eu fico pensando, eu já faço logo uma ligação com aqui nosso tempo. Hoje em dia, o ser humano não respeita Deus. O ser humano não respeita Jesus. E naquele tempo, os demônios se ajoelhavam, se dobravam, falavam: ó, manda nós para os porcos. Não acaba com nós agora, não. Manda a gente para os porcos, pelo menos. Pelo menos isso, Jesus. Sabendo a autoridade que Jesus tinha sobre eles. Porque Jesus não veio pregar demônios. Jesus não veio pregar religião, sabia disso? Jesus não veio na terra instituir uma religião. Sabe por quê? Porque a religião, muitas das vezes, ela entra no lugar de Deus. Tem gente que morre. Tem gente que morre por causa de ser religiosa. Tem gente que morre sem falar assim: ah, você é católico. Um crente fica doido se falar que ele é católico. Católico, se você não sabe, simplesmente significa universal. Olha para você ver a palavrinha que significa católico. Fala com um crente que ele é católico, ele endoida. Fala com o evangélico que ele é católico, ele pira. Ele fala: não, eu não aceito um negócio desse, não. Eu não sou católico. Católico é universal. A palavra significa isso. A gente é católico apostólico, porque eu creio mesmo na doutrina dos apóstolos. Quem crê na doutrina dos apóstolos? Eu creio. Então, se a gente crê na doutrina dos apóstolos, nós somos católico apostólico. Nós só não somos romano. Só não somos católico apostólico romano. Nós somos católico apostólico, mas de Cristo. Eles estavam ligados à doutrina de Roma. E nós não. Nós estamos ligados à doutrina dos apóstolos, que é ligada a Cristo. A nossa mensagem tem que ser cristocêntrica, ligada em Cristo, em Jesus. Jesus é o centro. Amém? Então Jesus não veio pregar religião, demônio. Ele não veio pregar, por exemplo, curas. Tem ministério que é voltado somente para a cura. Eu não sou contra. Quem sou eu para tocar em ungido do Senhor? Mas Jesus Cristo não veio para pregar cura. Ele ministrou cura. Ele chegava e curava. Mas a pregação, o ensino de Jesus não era cura. Ele não chegava contando, não era o ensino dele cura. Ele simplesmente ministrava a cura. A pessoa tocava na veste dele e era curada. A cura estava acompanhando ele. Não tinha jeito. A pessoa, um doente, não tem jeito de ficar perto de Jesus sem ser curado. Se ficar próximo de Jesus, ele toma conta, ele tira a doença. Então Jesus Cristo, ele não veio pregar todas essas coisas que eu falei aqui. Jesus Cristo, ele veio pregar o arrependimento em primeiro lugar, como eu falei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, ele começa falando de arrependimento. Quem sabe o que é arrependimento, irmãos? Alguém sabe o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de vida. Repete comigo. Mudança de vida. Arrependimento é isso. Tem gente que pensa que arrependimento é só um choro. Tem gente que pensa que o arrependimento é simplesmente um levantar de mãos e ir na frente na igreja no dia que o pastor fala assim: quem quer aceitar Jesus? Arrependimento não é só isso, não. Arrependimento é mudança de vida. A palavra arrependimento, lá na origem dela, na raiz dela, significa isso: mudança de vida. Mudar de vida. Por que Jesus chegou falando isso? Arrependimento, arrependei-vos, mudem de vida. Primeira coisa foi isso que Jesus falou. Ei, arrependam-se, muda de vida, muda sua postura. Mas mudar por causa de quê, Jesus? Nós estamos tão bem, nós estamos tranquilos. Muda sua vida, por quê? Porque é chegado o reino de Deus. Olha bem que palavra. Muda de vida, muda sua postura. Para de viver desse jeito. Para de viver com murmuração. Para de viver com seguindo esse caminho errado que você está seguindo. Para de viver roubando. Roubando? Como assim roubando? Quando você não dá o dízimo, você está roubando de Deus. É a palavra de Deus que fala isso. É por aí. Muda de vida. Muda sua postura. Muda seu caminho. Arrependa-se. Arrependimento.
arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrepender, irmão, não é chorar simplesmente. Tem muita gente que chora. Judas chorou por causa do erro que ele cometeu com Jesus. Mas ele não foi um choro de arrependimento, não. Foi um choro falso, um choro que ele foi suicidou. O choro do arrependimento foi igual aquele de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois ele chorou, o choro amargoso do arrependimento. O choro do arrependimento foi como aquele de Pedro. O choro de mudança de vida. Choro que depois Pedro não aceitou ser morto, nem crucificado igual Jesus foi. Se você não sabe, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não aceitava a honra de ser crucificado como o mestre foi. Ele quis ser crucificado de cabeça para baixo. Só para você ter uma ideia, a mudança de vida que foi na vida de Pedro, depois que ele chorou o choro amargo do arrependimento. Como a gente chora, um choro falso, um choro de, eu estou com remorso do que eu fiz de errado. A gente não está arrependendo, a gente simplesmente chorou. Foi uma farsa, um teatro. Mas a principal palavra, a principal pregação de Jesus, sabe o que foi, meus irmãos? O reino de Deus, o reino dos céus. Eu pedi para o Senhor para confirmar comigo na hora que eu chegasse aqui, se era isso mesmo que eu tinha para pregar. Aí chegou aqui, irmão Gilberto, teve a oportunidade, falou do reino de Deus. Buscar em primeiro lugar em reino de Deus, a sua justiça. Aí depois o irmão, o pastor Ricardo, chega aqui e pega sobre as 10 virgens. As virgens, como é que começa lá a respeito das virgens? O reino de Deus é como 10 virgens. É como irmãos, Deus foi confirmando. É sobre o reino de Deus que eu tenho para falar para vocês. Por que eu falei quem é que manda? Em primeiro lugar, você tem que saber uma coisa. Como é que é a característica do reino? Para ter reino, irmãos, sabe o que precisa? 2 coisas principais. Quem sabe? Quem sabe para ter reino, o que precisa? Em primeiro lugar, precisa ter um rei. E em segundo lugar, o principal que precisa ter é nós, que somos o povo. Em todo reino precisa de ter rei e precisa de ter povo. Se não tiver rei, não é reino. Se não tiver povo, não é reino. Porque o rei vai reinar sobre o povo. Se não tiver o povo, ele vai ser o rei sozinho. Não tem isso. O reino precisa de rei e precisa de um povo. Então, irmãos, entendam isso. Existem 2 reinos operando na nossa vida, no mundo, no sistema mundial, no planeta Terra. Existem 2 reinos. O reino das trevas e o reino da luz. Colossenses 1,13 diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, o Filho do seu amor, Jesus Cristo. Deus não tirou do reino das trevas, Deus não tirou de ser elevado, de ser governado por Satanás, pela nossa própria carne, pela nossa própria vontade, para colocar no reinado de Jesus, para ser reinado por Jesus, para Jesus Cristo reinar a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Para a gente entrar no reino do céu, tem que mudar de vida. Para a gente entrar no reino dos céus, tem que mudar de vida. Jesus Cristo, o que ele fala? Arrependei-vos, muda de vida, porque é chegado o reino dos céus. Muda de vida, muda de postura, porque é chegado o reino dos céus. Então, tem que mudar de postura, tem que mudar de vida, tem que mudar o jeito de ser, para poder entrar no reino dos céus. Aleluia, está acordado aí, irmão? Glória a Deus. Para glorificar, não tenha vergonha não. Madrugada, irmãos, é para isso mesmo, para glorificar. Nós temos uma liberdade maravilhosa. Eu quando vejo um negócio desse aqui, que eu estou aqui podendo glorificar o Senhor com o microfone de madrugada, eu fico pensando nos meus irmãos que estão lá no Egito nessa hora, e que estão chegando muçulmanos, está chegando gente de tudo quanto é tipo de religião, estão invadindo aquilo lá, estão metendo fogo, está queimando os crentes junto, está queimando as igrejas. E aí, a gente tem orado por eles? A gente tem clamado por eles, porque nós temos uma liberdade tão grande. Irmãos, eu tenho tanto de Bíblia na minha casa, eu tenho tanta versão da Bíblia. Lá, se eu só pego ler na Bíblia, eles morrem. Eles são esfolados vivos, sabe? Arrancam-se a pele de uma pessoa toda, ela viva, arranca a pele dela inteira. Imagina uma situação dessa. Pessoas só por ter uma página da Bíblia, só por ter uma Bíblia para lendo. E nós temos a Bíblia e às vezes não lemos. E hoje nós temos a liberdade de glorificar o Senhor aqui no alto do monte, né? E abençoar a nossa cidade, profetizar a bênção sobre o nosso bairro. Né? A criminalidade está tomando conta, o povo está falando assim, é só Jesus para tomar conta desse bairro, é só Jesus mesmo. Mas nós que temos que falar isso para profetizar que Jesus vai chegar e tomar conta desse lugar, porque eu creio que o Alvorada, eu creio que o Namoro, o Novo Tempo, Bromélias, eu creio que Timóteo todo é do Senhor Jesus. Eu creio nisso. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando eu falo sobre o reino de Deus,
Eu lembro que o tema do reino de Deus está... Então, o tema do reino, a palavra reino, o tema reino, está no coração de Deus desde antes, desde o início da história. Para analisar, para você ver a história da Bíblia, a história do povo de Deus, a história de Deus tendo um povo, escolhendo um povo, começa lá em Gênesis 12. Ele escolhe Abrão. Ele escolhe Abrão e começa a caminhada dele, chama Abrão. Irmãos, quando eu começo a ouvir a história de Abrão, que depois muda o nome dele para Abraão, eu já penso assim, como é que pode? O povo de Deus é um povo doido mesmo, igual a irmã falou aqui. O povo de Deus, o mundo inteiro pensa que nós somos loucos mesmo. Por quê? Abraão é chamado, vai para uma terra onde eu te mostrarei. Você imagina os vizinhos de Abraão falando, Abraão, você vai para onde? Ah, eu vou, eu não sei para onde não, mas eu vou. Eu vou. É igual com nós, irmão. Quando passa aí, quando a gente estiver descendo para ir embora, você está vindo aonde? Eu estou vindo do céu. Sabe, porque eu sou um cidadão do céu, irmão. Eu estou aqui, o céu, quando eu estou aqui, o céu vem para a terra, porque eu sou cidadão do céu. Eu estou aqui só por um empréstimo. Eu estou aqui só por uma temporada. Eu estou vindo da glória, estou vindo da presença de Deus. Porque quando a gente está reunido, irmão, Jesus Cristo está no meio. Onde tem dois ou mais reunidos, Ele está aqui no meio. Então, como é que você não pode dizer que não está no céu? Está no céu sim, Jesus Cristo está aqui, ué. O próprio Deus está aqui presente, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Eu creio. Louvado seja o nome do Senhor. Então a história começa lá. Abraão sendo escolhido, sendo chamado. E ele é aprovado. Por quê? Ele foi testado e pela fé ele teve coragem de entregar o filho dele, o único filho dele. Ele teve coragem para levar lá. Usou uma mesa, usou um lugar assim para colocar aquele filho dele amarrado na lenha. E dizer, ia entregar o filho dele, o único filho. Deus, olha para você ver como é que é loucura, como é que é doideira um negócio desse, como é que é loucura a fé. Por isso que o mundo não entende. Como é que é loucura? O cara tinha Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação. E ele tinha só um filho e Deus manda matar aquele filho. Como é que pode um negócio desse? Esse Deus só pode estar ficando doido, né? O mundo pensa isso. Mas o que é loucura para o mundo, para nós, é poder de Deus. Irmão. O que é loucura para o mundo é poder de Deus para nós. Isso é o evangelho do reino. Louvado seja o nome do Senhor. O tema reino sempre esteve no coração de Deus. E nesse início aí, irmão, não tinha rei em Israel, não. Vocês perceberam isso? Não tinha rei em Israel no tempo de Abraão, no tempo de Isaac. Depois vem Jacó. Jacó é mudado o nome dele para como? Como é que é o nome de Jacó depois? Israel. Pode falar, irmão, tem medo não. Como é que é o nome mudado de Jacó depois? É Israel. Depois que Israel nasce, ele tem 12 filhos. Israel, Jacó, que é mudado o nome para Israel, tem 12 filhos. 12. Esses 12 aí formam a nação de Israel. Esses 12 aí formam a nação de Israel. Depois desse tempo, irmãos, e vai passando o tempo, a história da Bíblia vai chegando a um momento em que o povo de Israel é levado cativo, é levado para o Egito. Chega lá no Egito, Deus não aceita um negócio desse. O povo está sendo, durante 400 anos, durante um bom tempo lá, outro rei, que não é Deus, porque naquele momento Deus que era o rei de Israel. Não tinha outro rei, não tinha reino terreno para Israel. Deus era o rei de Israel. O próprio Deus. Mas como Faraó estava reinando sobre Israel, Deus não aceitou aquele negócio. Deus não aceita ninguém no lugar dele. A glória de Deus não é dividida com ninguém. Então Faraó estava reinando sobre Israel. Deus não aceitou isso, levanta Moisés. Moisés é usado para levar Israel de volta para sua terra. Moisés é usado com milagres, com prodígios, com sinais, para levar o povo de volta para sua terra. Irmãos, depois disso aí, entra Josué, depois Otoniel, para quem nunca ouviu esse nome aí, quiser colocar no seu filho depois, Otoniel, né? Aí, depois de Otoniel, entra uma série de 14 juízes, onde que entra o livro de Juízes. Se você não sabe, estou contando um resuminho aí da história, para quem ainda não leu a Bíblia toda, aí está um resuminho da história da Bíblia, que vem seguindo aí, ó. 14 juízes vem depois de Josué e depois de Otoniel, uma série de 14 juízes. Só que nesse tempo aí acontece um negócio muito pesado, irmãos. Em Juízes, acontece uma frase assim, surge uma palavra, um negócio que, irmãos, é triste de se ouvir. Mas hoje a gente ouve isso também. Em Juízes 17, 6, 18, 1, 19, 1. E no último versículo, capítulo 21, versículo 25, está escrito lá assim, ó: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Naqueles dias não havia rei, não havia Deus em Israel, não havia um governo sobre Israel. O povo está fazendo o que bem entendia. Irmãos, eu falei aqui que tem dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz.
o reino do mundo, o reino que impera na carne, o reino que opera na nossa vontade própria, né? E o reino da luz, que é o reino de Jesus. No reino das trevas, irmão, no reino das trevas, Satanás, ele é enganoso, ele é mentiroso. Sabe o que ele faz? Ele fala assim, que você é livre para fazer o que você bem entender. Essa é a maior mentira que o Satanás já contou. Ele contou isso para Eva, lá no jardim, e Eva caiu nessa aí. Ela falou assim, ó, eu vou ser o meu próprio rei. Eva pegou e falou assim, desse jeito. Deus falou, eu sou o rei de você. Mas ela falou, não, eu quero ser meu próprio rei, eu quero ser meu próprio senhor. Eu vou escolher a fruta aqui que você não deixou, Deus. Porque eu quero escolher. Eu estou livre. Eu tenho liberdade para escolher o que eu bem entender. Você não é você que manda, não. Quem manda sou eu. Olha eu voltando no tema aí, ó. Quem é que manda? Eva escolheu ela mandar na vida dela. Ela pegou o senhorio de Deus e jogou na lata de lixo. Pegou e escolheu ela mandar. Ela, ó, pegou e escolheu o lado errado. Escuta bem o que eu vou te dizer agora. É mentira do diabo quando ele fala assim, ah, você não precisa fazer isso que o pastor manda, não. Você não precisa fazer isso que a Bíblia manda, não. Ah, uma mentirinha só. Ah, o telefone tocou lá na empresa. Aí o chefe vai e fala assim, atende aí e fala que eu não estou aqui. Aí, qual que é a sua escolha? Seguir o caminho do governo do seu patrão? O governo seu, sua escolha? Ou é o governo de Deus que fala que a gente não deve mentir? Porque quem mente é filho do diabo. Irmãos, é sério. É muito sério isso. O assunto do reino é algo sério demais, irmãos. A gente não tem que brincar, não. O reino não é democracia, não. A gente está sobre democracia no Brasil. No Brasil, a gente está sobre democracia. A gente vota para colocar o presidente lá. Jesus não precisa do nosso voto para ser rei, não. Ele é rei, ponto final. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo ele já está lá como rei. Não precisa do meu voto nem do seu, não. Irmãos, depois chegou aquele tempo ali, ó. Juízes falam assim, ó. Não havia rei em Israel, não havia Deus em Israel, não havia um governo sobre Israel. Israel estava entregue à sua própria vontade. O povo fazia o que bem entendia. Ah, dava na teia, eu vou fazer. Ah, não tem problema, não. Ah, não tem problema eu fumar um baseadinho, não. Não tem problema eu beber uma cervejinha, não. Não tem problema eu pôr um shortinho aqui. Shortinho que é como conhecido aí pelo mundo das piriguetes, não. Não tem problema, não. Que é isso? Quando a novela usa, ah, não tem problema eu largar meu marido. Não tem problema eu trair minha esposa. Não tem problema, não tem nada a ver, não. Isso aí não tem problema nenhum, não. Irmãos, essa ideia de liberdade, essa ideia de que eu posso fazer o que eu bem entender, é mentira do diabo. Essa liberdade aí é falsa. A gente só tem liberdade no mundo para fazer o mal. A palavra de Deus fala que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, se a pessoa mente, ela é escrava da mentira. Se a pessoa trai, ela é escrava da traição, do adultério. Se a pessoa comete esses erros, se ela usa droga, ela é escrava da droga. Ela vira escravo da droga. Então, irmãos, fica ligado nisso. O Senhor quer reinar sobre você. O Senhor quer reinar sobre a sua vida. Depois chega um tempo em que o povo, irmãos, o povo de Israel fala assim, ó, eu estou com inveja do povo em volta aí. Eu quero rei também. Eu quero rei sobre mim. Falaram isso com Samuel. Samuel vai, então, tá bom, vocês querem? Vou conversar com Deus. Deus, aí eles não estão querendo mais o governo do Senhor, não. Pai. Então, manda um rei aí. Deus vai escolhe um rei segundo o coração dos homens. Saul. Saul vem e começa a fazer as coisas segundo a vontade dele. Olha a vontade do homem entrando de novo. Saul começa a fazer as coisas segundo a vontade dele, e estraga tudo, bagunça o negócio todo. Ele vai oferecer incenso lá, ele não tinha nada a ver com mexer com as coisas do templo, não. Ele era para ser rei, para governar o mundo, governar o povo de Deus. Ele quis mexer nas coisas do templo, ser sacerdote. Não é, cada um tem uma unção, irmão. Se você tem uma unção de rei, você tem que governar. Se você tem uma unção de sacerdote, você tem que estar na frente, governar a igreja, o povo de Deus. Cada um tem uma unção. Procura saber qual é a sua, qual é o seu dom. Procura saber. Não vai fazendo segundo a sua vontade, não. Ah, um dia desse mesmo. Se eu não me engano, foi ontem. Estava conversando com o pastor Ricardo. E a gente estava falando ali que muita pessoa tem gente que fala assim, eu entro na favela da Rocinha mesmo, evangelizo, eu não estou nem aí não. Eu vou entrar de peito aberto. Irmão, se não for Jesus que manda, se não for Jesus mandar você ir para lá, não vai não. Que toma tiro de fuzil na entrada. Pode estar com a Bíblia, pode estar do jeito que for. Vai morrer de graça. Vai morrer de graça, porque se não ir segundo a vontade de Deus, não adianta não. Tem que ser segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. A gente não adianta fazer as coisas pela nossa vontade. Nossa vontade é enganosa. O coração do homem é enganoso. Enganoso é o coração do homem. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus fala isso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está fazendo alguma coisa
que você não perguntou para Deus ainda, irmãos, Deus está falando aqui com alguém. Se você não perguntou para Deus, começa a perguntar para Ele antes de você tomar suas decisões. Quer vender alguma coisa, quer comprar alguma coisa, começa a perguntar para Deus antes. Não vai fazendo e depois falando assim, que Deus, eu fiz, ó, comprei, ó, que beleza, ó, maravilha. Comprei aqui, ó, o meu notebook, Deus, ó, tá aqui, ó, eu comprei. Quer saber, não, se você aprova ou não aprova, não tô nem aí. Eu tô aqui com o meu carro, eu tô aqui com minha casa, eu fiz. Tem que pôr a vontade de Deus em primeiro lugar, irmãos. Louvado seja Deus. Naquele tempo, o povo quis escolher um rei para eles. Deus deixou. Deus, Ele não aceita outro rei que não seja Ele. Deus não aceita outro rei sobre o seu povo. Louvado seja Deus. Aí Ele vai e escolhe um rei segundo o seu coração. Quem era o rei segundo o coração de Deus, irmãos? Quem lembra aí? Quem era o rei segundo o coração de Deus? Davi. Davi é o rei que Deus escolheu. Não era o tempo de ter escolhido Saul, mas Deus deixou ao povo, vocês querem? Por isso que tem muitas vezes que a gente fica insistindo com Deus e Deus deixa e a gente vai e quebra a cara. Já percebeu como é que acontece isso? Muitas vezes, Deus, mas eu queria tanto esse namoro, Deus. Não, Deus, mas ele é tão bom para mim. O cara tá lá no mundo, quer saber de nada com Deus, não. A mulher tá lá na prostituição, na droga. E não, mas é ele que eu quero, Deus. Ele é meu escolhido. Ué, Deus não falou nada se ele é seu escolhido. E a gente mesmo vai e fala. Ele é o escolhido do Senhor para mim, Deus. Deixa, Deus. É tão bonitinho. Olha pra você ver que maravilha, que lindeza. Não vai nessa não, irmão. Não vai segundo a sua vontade, não. Aí Deus vai e deixa. Então tá bom, vou deixar. Aí o cara vai e casa com a menina sabe fritar um ovo, né? Vai segundo a vontade da carne, vai segundo a sua própria vontade, a mulher não sabe fazer nada. Mas a casa só fica de cabeça para baixo. Você não entende, você chega assim, o que está acontecendo nesse lugar? Que mistério é esse? Né? Mas não é mistério de fogo não, irmão. É geladeira mesmo. Irmãos, se a gente vai segundo a nossa vontade, sem pedir a direção de Deus, Deus às vezes até deixa. Deus às vezes até deixa, mas o negócio depois da bagunça. O rei Ezequias, quando ele orou, não sei se vocês perceberam isso, todo mundo gosta de contar o milagre na vida de rei Ezequias e tal, mas o rei Ezequias, quando teve doença na vida dele, e que ele virou para o canto, ele recebeu, olha, profecia pesada, hein? Imagina Isaías entregando profecia, arruma sua casa, você vai morrer. Isso é que é profeta, ter coragem de chegar e entregar um negócio desse. Arruma sua casa lá, conserta seu lá que você vai morrer. Entregou isso para Ezequias, Ezequias virou para o canto, Deus, não dá mais vida, Senhor, tal. Era a hora dele, era para ele aceitar, a palavra era de Deus. Ele, não dá mais vida, Senhor, tá bom, te tirar 15 anos. Irmão, se você analisar a vida de Ezequias depois, esses 15 anos que Deus deu para ele depois, porque ele temou, porque ele insistiu com Deus, foi só bagunça. Filho de Ezequias é Manassés, foi um rei, bagunçou tudo Israel, virou bagunça. Então, irmãos, às vezes a gente insiste com Deus, fica pedindo, insistindo, né? Às vezes a perseverança na oração é válida, mas insistir teimosia com o que Deus já falou que não é não. Aí ele vai, sabe menino pirracento? Sabe menino pirracento, você está no supermercado, e você está com o neném no colo assim, que ele vai chegando no caixa, ele vê lá aqueles bombonzinhos lá, me dá, pai. Ah, vou dar não, menino. Dá, pai, pelo amor de Deus, não, dá, pai, dá. E vai chorando, e vai gritando. Ah, tá bom, menino, toma. Entrega pro menino. Dá até uma dor de barriga no menino depois, já percebeu isso? Aquele bombom não sai do mesmo gosto que era para sair. É desse jeito, Deus é assim também, irmão. Deus é desse jeito, você está insistindo tanto. Eu já falei que não, você quer? Toma aí o rei Saul aí para vocês, ó. Saul vai bagunça o negócio todo. Bagunça Israel todo, irmãos. Mas aí Deus é tremendo. Deus muda a história. Deus muda o quadro. Aí Deus escolhe um rei segundo o coração dele. Deus escolhe Davi. E Davi, logo após Davi, vem Salomão. E aí vem Davi, recebe uma promessa de Deus tremenda, que o reino dele nunca acabaria. O reino dele seria eterno. A sucessão dele, a família dele, ia reinar para sempre, eternamente. Em primeiro lugar, eu falei de Abraão, lá no início. Abraão recebeu uma promessa de Deus, que toda a humanidade seria abençoada através dele. E depois, Davi recebe a promessa de Deus também. Recebe a promessa de Deus que o reino dele seria eterno. E aí Jesus chega. Ou seja, a promessa está se cumprindo. Irmão. Jesus chega, quando você chega no Novo Testamento, você começa a ler no livro de Mateus, a primeira coisa que você vai ver escrito lá essa é a genealogia de Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. A promessa se cumprindo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, o Rei eterno, o Rei que ia reinar para sempre, estava vindo à terra, e é da descendência de Davi, da descendência de Abraão, o cumprimento da promessa. Deus é um Deus que promete e cumpre. Se Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Pode acreditar. Tem vezes que parece, não, se Deus aí
Ele prometeu para Abraão que ele seria um pai de uma grande nação. E Abraão não viu nada disso, viu só Isaac e não viu mais nada. Ué, como é que Deus cumpriu a promessa? Tem gente que fala assim que quem tem promessa não morre. Às vezes a pessoa que tem promessa morre, mas mesmo depois da morte a promessa acontece, irmão. A promessa se cumpre. Não é porque você morreu que a promessa não vai se cumprir, não. O Abraão, ele morreu, mas a promessa se cumpriu a nós aqui. Nós somos descendentes de Abraão, sabia disso? Nós somos descendentes de Davi, porque nós somos herdeiros do trono de Deus. Nós somos filhos do rei. Então, se a gente é filho do rei, a gente está junto e misturado nesse negócio aí, ó, que Deus prometeu lá para Abraão, lá para Davi. Nós estamos aí no meio desse negócio. Eu recebo um pouquinho dessa cadeira do trono aí, ó, porque eu sou filho do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Só que tem algumas coisinhas que acontecem, que a gente tem que entender. Tem umas coisinhas que acontecem. Se você está com sono aí, ó, quem está dormindo fala assim, eu estou acordado. Estou esperto, hein? Tem ninguém dormindo, não tem ninguém com sono, não. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Simplesmente 2h45 da manhã. Oh, glória a Deus. Daqui a pouco vai ter mais um maná, irmãos. Tá tendo maná espiritual aqui. Daqui a pouco vai ter mais um mistério aí. Vocês não vão embora não, tá? Eu prometo a vocês que eu vou pregar só... Antes de vocês ir embora, eu prego. Até antes de vocês ir embora, tá? Pode deixar que até antes de vocês ir embora, eu vou pregar. Depois disso eu não prego mais não. Porque aí vocês têm que ir embora, então... Amém. Vou estender muito não. Vou só até a hora de vocês ir embora. Amém? Louvado seja Deus. Eu sei que o sono tá pegando aí, irmão. Tô vendo que tem ninguém pescando assim. Mas quando você estiver com sono assim, dá uma glória a Deus. Levanta, vai lá ó, no monte lá. Eu hoje não aguentei nem ficar aqui, ó. O mistério tá tanto aqui, Deus tá falando tanto no meu coração. E eu fui aceitando assim, recebendo a palavra de Deus. Eu falei, não, Deus, não tô aguentando não. Vou andar nesse negócio aqui. E Deus tá falando, e a palavra de Deus tá sendo ministrada. Eu não aguento, não aguentei ficar parado. Então levanta. Vai glorificar, fala em língua estranha, não tem problema não, irmão. O povo de Deus é assim mesmo, faz barulho. Não tem problema fazer barulho. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você fala, eu creio assim. Vai ter muita crítica lá na internet quando eu postar meu vídeo. Eu creio assim, que quando você fala língua estranha, você está falando a língua original do reino. Às vezes ninguém nem entende isso aí. Você está falando a língua original do reino. Porque a gente veio para poder mostrar o céu aqui na terra. Você já entendeu isso? Presta bem atenção nisso. Deus mandou a gente para a gente ser um pedacinho do céu aqui na terra. Porque a palavra fala que a gente não é cidadão da terra. A gente é cidadão do céu. Então a gente vem ser um pedacinho do céu na terra. Quando você fala língua estranha, ninguém está entendendo. Fala assim, esses crentes doidos. Falam tanto de trem que a gente não entende nada. Como é que eu posso entender um negócio desse? Você está falando, mas os anjos estão entendendo direitinho, irmão. O Senhor Deus está entendendo direitinho. Nem a gente mesmo que está falando não entende. Mas Deus entende. O Espírito de Deus entende. Deus repreende, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E os irmãos, aqueles de plantão que gostam só de criticar, vão falar mal desse negócio que eu falei aqui. Mas amém, eu creio sim. Se eu tiver errado, eu vou ser corrigido e eu vou vir cá para corrigir a minha fala. Louvado seja Deus. No reino das trevas, irmão, tem algumas coisinhas do reino das trevas, do reino da luz, que eu quero falar para vocês. O reino das trevas, a lei do reino das trevas, sabe o que é? Faça o que você quiser. Fala assim, faça o que você quiser. Não escutei não. Faça o que você quiser. A lei das trevas é faça o que quiser. Mas essa lei aí tá errada aí. Isso é mentira do diabo. A lei lá é assim. Faça o que você bem entender. Ah, tem problema não beber uma cervejinha. Ih, que é isso, um calor rachando. Ah não, tomar um quentão num negócio, num gelo desse que tá fazendo aqui no alto aqui, ó. Irmão, vou tomar um quentão daqui a pouco, mas vai ser o café quentão, um chocolate daquele maravilhoso. Ô, glória! Não tem álcool no negócio, não. Irmão, eu não preciso de álcool para poder me alegrar, não. É tão maravilhoso isso. O crente não precisa de álcool, não precisa de droga para poder se alegrar. Isso é que eu glorificar. Eu consigo gritar, me alegrar, eu consigo pular. O povo olha assim e acha estranho, é por isso. Eles, para poder dar um pulo e gritar lá, eles precisam do Atlético fazer um gol, do Cruzeiro fazer um gol. Eles precisam, não, eu não. Eu posso fazer isso toda hora, porque o Espírito Santo me enche de alegria. Porque o reino dos céus, como o irmão Gilberto mesmo falou aqui, ó, não é comida nem bebida, mas paz, é mais o quê? Alegria. Alegria no Espírito Santo. Não é comida nem bebida não, irmão, é alegria no Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força.
A nossa alegria não depende de circunstância, não depende de nada disso não, irmão. Não depende... tem gente que fala, se eu casar, eu vou ser alegre. Meu irmão, você não sabe o que você está falando. Mas... até o apóstolo Paulo falou assim, se está solteiro, se você acha é melhor que não case, mas se tá esquentando demais, vai casar. Mas depois não diga que eu não avisei. A palavra é o que eu tenho para dizer, irmão. Não é? Tem gente que pensa que a minha alegria, eu vou ser alegre só quando eu tiver meu carro. Aí, irmão, às vezes arranja o carro e o carro é uma bênção pura. Não tem gasolina nunca, sabe? Aí como é que vai ser alegre desse jeito? Que alegria é essa? Não tem um centavo no bolso para pôr gasolina no carro? Irmãos, a alegria nossa não depende de circunstância, não. O crente dá risada à toa. Por isso que o povo chama a gente de doido. A gente dá risada, tá lá no serviço, o chefe tá xingando de tudo. Mas você tá dando risada. Tá risada de quê? Você é doido? Sou doido por Jesus. Sou louco por Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que tem que ser, irmão. Irmão, a lei desse negócio de faça o que quiser, tá errada, é mentira. É mentira do diabo. A lei das trevas é faça o que quiser. Agora, repete comigo assim, a lei da luz é faça o que ele quer. Faça o que Jesus quer, irmão. Faça o que Jesus quer. A mentira do diabo é que tem que fazer o que eu quero. Sabe por quê? Tem gente que pega isso e fala assim, eu tenho liberdade para fazer o que eu bem entender da minha vida. Eu faço da minha vida o que eu bem entender. A gente vira escravo disso lá no mundo, irmão. A gente vai achando que a gente tem liberdade para fazer. Não faz nada. Tem liberdade só para escolher o mal. Mas agora quando você entra no reino de Deus, quando você entra no reino da luz, você faz o que Ele quer, o que Jesus quer. Aí entra a liberdade de escolher o bem. Porque a palavra fala assim para mim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se a pessoa não é liberta pelo Filho de Deus, então ela não é livre coisa nenhuma. Ela está sendo enganada. Aí o povo fala lá, eu tenho liberdade de fazer o que eu bem entender. Mentira. Eles não têm liberdade nenhuma, está sendo escravizada pela vontade da carne. Está sendo escravizado. Eu mesmo, sinceramente, irmão, tem para você um negócio aqui que às vezes vai te assustar. Eu, na minha vontade da carne, sabe o que eu estaria fazendo agora, uma hora dessa da madrugada? Se eu não estava indo, eu estava voltando ali do Novo Tempo, ou de alguma casa de traficante por aqui, buscando mais uma pedra de crack para fumar. A vontade da minha carne estava me escravizando para isso. Essa hora da madrugada eu estava fazendo isso. Era a madrugada toda fazendo isso. E de dia que eu ia dormir. Trocava minha vida. Ó, pra você ver como é que é as coisas. Reino das trevas mesmo. A gente é escravizado só à noite. A noite que é o pior. Né? Mas hoje, para a glória de Deus, eu estou aqui no reino da luz. À noite, a luz está brilhando. A luz está brilhando sobre os jovens que nesse momento estão andando, fazendo a correria deles, buscando a droga deles. Deus vai tocar no coração dele onde quer que ele esteja. Eu creio, se tem algum familiar de você aqui que está nesse mundo, ele vai cair por terra essa algema que está na vida dele agora, em nome de Jesus. Você tem que acreditar, porque o reino da luz é o reino da liberdade. É o reino que te dá liberdade de escolher o bem. A gente escolhia só o mal, só o trem errado. Até mesmo quando a gente ia fazer uma coisa que o povo falava assim, você está fazendo bem. Ajudando uma pessoa a atravessar a rua. A pessoa quando está fora do reino da luz, irmão, e ajuda a pessoa a atravessar a rua, às vezes ela ajuda somente para poder aparecer para os outros. Às vezes ela não ajuda para glorificar o nome do Senhor, não. Agora, quando a gente está no reino da luz, a gente ajuda o próximo, porque é o mandamento do Senhor em primeiro lugar. É o mandamento de Deus, é a lei de Deus, que fala amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando o Senhor nos manda fazer isso, a gente faz com amor. A gente tem que fazer. É para a glória dele, não é para a glória nossa. Então, até mesmo quando a pessoa faz o bem, mas ela não está debaixo do reino da luz, debaixo do reino de Jesus Cristo, ela está fazendo bem com outras intenções. A gente... Quando faz o bem, a gente está fazendo o bem segundo a intenção do coração de Deus. Aquelas pessoas... Tem muita gente que o diabo pensa que ele é esperto. Ele pensa que ele é o que manda. Mas quem manda é Jesus Cristo. A própria palavra chama o diabo de príncipe da potestade do ar. Mas Jesus Cristo é chamado na palavra de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, tem alguma outra coisinha aqui para mim falar? Isso eu tenho que falar mesmo, porque eu gosto de estar na rede social. Eu gosto de entrar no Facebook. E eu tenho visto uns negócios lá que tem a ver com isso que eu vou falar aqui, ó. Repete comigo aí, ó. A linguagem do reino das trevas. Não escutei. A linguagem do reino das trevas. É a
A reclamação e a murmuração. Irmãos, a pessoa que está no reino das trevas, você já percebeu isso? Como é que no mundo a pessoa reclama de tudo? Você chega no ponto de ônibus, a pessoa está reclamando da vida. Aí eu falei, por que eu falei do negócio da rede social aqui antes de entrar nesse negócio? Porque tem gente que só posta reclamação na rede social. Tem gente que só posta, minha vida está um problema. Ah, mas eu não aguento mais. Ah, mas tá tudo acabado. Eu não aguento. E não sei o quê. Isso é reclamação, meu irmão. Não, Deus não gosta disso, não. As palavras têm poder. Se você tem que falar, sabe o quê? Você tem que falar o que você quer ver, não é o que você está ouvindo, não. Eu aprendi isso, um princípio que eu aprendi com uma missionária lá onde eu congrego. Ela falou isso, eu falei, é verdade. Direto eu chegava na porta do quarto dos meus filhos e falava assim, não, mas isso aqui tá uma bagunça. Eu não aguento mais essa bagunça. Não, mas vocês não fazem nada. Você fica falando isso, irmão. Eu tô chamando a bagunça para continuar lá. Agora eu tenho que falar o que eu quero ver. Em nome de Jesus, esse quarto aqui é uma maravilha. Olha que quarto lindo, olha que quarto de príncipe e princesa. Só o filho de Deus tem nesse quarto. Olha que maravilha. A minha casa é maravilhosa mesmo. Meus filhos são lindos, maravilhosos, obedientes demais. Eita glória! Você tem que falar o que você quer ver, irmão. Você não tem que falar o que você está ouvindo, não. Para de reclamar. Para de reclamar, de ficar só murmurando. Oh Deus, minha vida não é um problema. E minha filha não sai da prostituição. Meu marido não sai do álcool. Eu não estou aguentando mais. Senhor, eu não aguento mais essa vida. Pai, como é que pode eu estar vivendo desse jeito, Senhor? Será que você esqueceu de mim? Irmão, tem uma coisinha que aconteceu lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo falou assim, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus foi desamparado para que você não fosse desamparado nunca mais. Deus está com você o tempo todo, lembre-se disso. Então você não tem motivos